Só que a igreja, ela tem mais alguns fundamentos. E Paulo, ele deixa bem claro isso aqui. Glória a Deus, em 1 Coríntios 3:11, que ele disse: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a principal, a pedra de sustentação. Porém, a igreja de Cristo, que é o edifício de Deus, onde o Espírito Santo habita, tem algumas pessoas que são fundamentais. Tem algumas pessoas que são fundamentais. E Paulo, escrevendo para a igreja aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz: olha, vós sois a igreja, a família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus é o fundamento principal, mas há também o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que são as verdades do Antigo e do Novo Testamento. Então, meus amados, sendo Jesus a pedra angular, e sobre este fundamento, Paulo ainda descreve para nós que existem colunas. E qual que é a diferença de fundamentos e colunas? Paulo diz que na igreja de Jerusalém havia algumas colunas, que era João, Tiago e Pedro. E normalmente, pastores, na igreja, quem são aqueles que sustentam mais o trabalho do Senhor? É as colunas. Quem normalmente vai para o culto de oração? Ah, pastor, é Pedro, Tiago e João. Quem vai para o culto de ensino? A igreja, ela tem as suas colunas, e os grupos internos também têm as suas colunas, porque os fundamentos, o alicerce, ele é a fundação, mas as colunas, ela é vertical, ela aguenta o que vem por cima. Glórias a Deus. E nós entendemos que todas as igrejas, elas precisam ter as suas colunas. E eu sei quem são as colunas da Antioquia, pastor. O senhor sabe quem são as colunas daqui, para que este trabalho, este ministério, está completando hoje 7 anos. Por que colunas? Porque coluna não sai. Parede você tira, você muda. Colunas não pode mudar, porque as colunas é que dão sustentação ao trabalho. Glória a Deus. Então esse trabalho aqui está fazendo 7 anos, é porque certamente ele está sobre o fundamento. Então a igreja não tem problema com fundamentos, mas precisa o quê? Ter colunas. Antioquia tem 20 anos, é porque tem o quê? Colunas. A Desesul deve ter mais 20, né, pastor João? É porque tem colunas. Mas tem um detalhe aqui, que nós queremos encerrar acerca dessas colunas, porque o fundamento já está colocado. Mas Paulo, ele começa a falar lá em 1 Coríntios 3:12. Só que sobre esse fundamento, veja lá que tipo de material você vai o quê? Construir sobre ele. Glória a Deus. E ele apresenta 6 tipos de material: ouro, prata, pedras preciosas. Mas também ele apresenta outros 3 tipos de materiais. Qual é? Madeira, palha e feno. Quais desses 6 tipos dá sustentação ao trabalho? Glória a Deus. Madeira, pastora, madeira, se for uma peroba, cedros do livro. Mas se for umas madeiras igual aqueles móveis da Casa Bahia, não é?
Glória a Deus. O que sustenta uma igreja para que ela seja eterna? O fundamento não é problema, mas a coluna que dá sustentação, ela precisa ser vista. Que tipo de material é? E o que está sustentando a igreja do Senhor? É o fundamento, é Cristo. O fundamento dos apóstolos. Mas o material a ser construído sobre este fundamento pelos ministros, por cada um de nós, não pode ser ferro, não pode ser madeira, não pode ser palha. Glória a Deus. Então, pastor, aos demais amigos, essa igreja aqui, como os demais, está sob o fundamento que é Cristo, e ela jamais será destruída, porque aquele que começou a boa obra, ele irá aperfeiçoar até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja está satisfeita por este aniversário. Mais uma igreja. E eu quero aqui encerrar aqui, dizer uma coisa que eu soube hoje. Dê glória a Deus. Amanhã, Aparecida do Norte, vai estar o quê? Mas sabe o que está acontecendo lá em Aparecida do Norte? Que o número de católicos está diminuindo, e os cristãos, os evangélicos, estão aumentando lá. A igreja do Senhor é indestrutível. Parabéns, Ministério de Jardim São Pedro. Parabéns, pastores e obreiros. Aleluia. Essa igreja será indestrutível. Deus abençoe, pastor.